Olá, meu irmão, minha irmã, feliz domingo. E hoje um domingo muito especial porque nós celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo. Uma alegria para nós celebrarmos dois santos, pilares da igreja. Pedro, primeiro Papa, Paulo, apóstolo dos gentios, grande missionário, grande evangelizador. Pedro, aquele que primeiro conduziu a comunidade nascente, a igreja que surgia. É uma maravilha saber de onde, quais as nossas origens, quais as nossas raízes profundas, nos identificando com essas duas figuras extraordinárias do cristianismo, São Pedro e São Paulo. Então, feliz domingo hoje é também um Viva São Pedro, Viva São Paulo. Um grande viva a esses dois santos. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que nos ajude, nos inspire, nos anime, mobilize o nosso coração nesse momento. Gere em nós, sobretudo, um amor grande pela igreja. Gere em nós um desejo grande de seguir o Papa Pedro hoje, um desejo grande de anunciar o Evangelho, como fez Paulo. Que o Espírito Santo nos suscite em nós um amor profundo pela palavra, o mesmo amor que Pedro sentiu, o mesmo amor que Paulo sentiu. Eles dois que também escreveram as cartas para as comunidades, Pedro as cartas apostólicas, as cartas católicas, Paulo as cartas apostólicas. Então, nos debruçamos na palavra de Deus, animados pelo Espírito Santo, inspirados nestas duas figuras tão importantes. Vinde, Espírito Santo, nós rogamos, nós pedimos, nós imploramos. Vinde em nosso auxílio, nós precisamos, necessitamos da Tua presença. Vinde, Espírito Santo, fazendo com que nós sejamos cada dia mais instrumentos do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Vinde, Espírito Santo, dando-nos sempre mais oportunidade de contemplar a palavra, de mergulhar na palavra, depois de lida, ouvida, refletida. Que nós possamos, Divino Espírito Santo, ser terra boa para acolher a semente da palavra. E em nós essa semente germine, a plantinha cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo, nós te pedimos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 16º, os versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, veja bem. Em dois momentos, Jesus dá o poder do primado a Pedro. Inclusive,
Esses dois momentos são os evangelhos da vigília de ontem e o de hoje, como acabamos de escutar. No evangelho que foi proclamado ontem, Jesus pede a Pedro que apacente as ovelhas, depois de lhe perguntar 3 vezes se ele o amava. E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Hoje, Jesus entrega a Pedro as chaves do reino. Jesus pede que Pedro dá a Pedro a missão de ser o primeiro Papa. E veja que Pedro é aquele que recebe esta missão depois de fazer aquela que é considerada a primeira profissão de fé, o primeiro ato de fé em Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, para que Pedro se torne Papa, para que Pedro se torne o líder da Igreja nascente, foram necessárias apenas 2 coisas: fé e amor. Lembremos-nos que são virtudes cardeais, não por acaso, são virtudes cardeais. Então, meu irmão, minha irmã, aí está a base de todo chamado e de toda missão: fé e amor. O chamado para cada vocação, para todas as vocações na igreja, para qualquer serviço no mundo, os chamados para a vida cristã, a própria vida cristã, tem como base a fé e o amor. É isso que Jesus espera de nós, meu irmão, e daí decorrem todas as outras coisas. O serviço na igreja, o comprometimento, a caridade aos irmãos, tudo isso decorre da fé e do amor. Como decorreu para Pedro a fé e o amor para que ele fosse chamado para ser o primeiro Papa. Na fé e no amor, vamos viver então esse dia. Na fé e no amor, vamos nos lançar no serviço do reino. Na fé e no amor, peçamos a intercessão de São Pedro e de São Paulo para que sejamos, de fato, cristãos. Que assim seja, que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.